boa noite a todos que estão presentes. Eu acho que vamos dar início aqui, né? Vamos sim. Mais um webinar aí promovido aqui pela ACE, né? Seção Brasil. Eu gostaria de só fazer uma apresentação aqui do que é a ACE, né? A ACE é uma associação, né? Para desenvolvimento da área de engenharia de custos, uma associação internacional, hoje com mais de 9 mil membros, né? No mundo, né? E hoje estamos aqui na Seção Brasil, né? Que é aqui da América Latina, né? E o objetivo nosso é disseminar conhecimento, né, na área de engenharia de custo, né? Não só engenharia de custo, gestão de projeto, né, gestão de contrato, riscos. E hoje estamos aqui para tratar de um tema, né? Estamos aqui com o Arnaldo, né? Vou já fazer uma apresentação sobre planejamento multidimensional em projetos de construção típicos, né? Um tema bastante interessante. E convidei aqui Arnaldo, né? Para a gente tratar desse tema, né? Eu vou deixar aqui o próprio Arnaldo aí faça uma apresentação, né? Profissional dele aí, né? Do histórico, né? Para a gente começar, iniciar aí o tema, né? Tinha o professor Eduardo aqui, acabou, acho que teve uns probleminha aqui, mas Arnaldo está aqui, ele é o dono aí do tema, né? E meu especialista. Então, vamos começar aí, Arnaldo. Boa noite aí. Peço que você se apresente aí, é, e vamos começar aí. Nossa. Legal, Antônio. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, estou bastante feliz, satisfeito aqui, né, pela oportunidade de apresentar esse tema, né, que é muito interessante, né? Bastante caro aí para mim e para os colegas, principalmente gestores de projetos, gestores de construção, que puderam dedicar um tempinho e participar aqui conosco dessa conversa. Muito obrigado de novo ao Antônio aí, o pessoal todo o time da ACE. Muito obrigado. Bom, Nada, nada. meu nome é Arnaldo, Arnaldo Shima, né? Aí no trecho, né, como a gente diz, o pessoal me conhece mais por Shima, tá? Pelo sobrenome, acabou ficando. Eu sou engenheiro eletricista, me formei lá na Universidade Federal de Itajubá, tenho um MBA em gestão de projetos, eu tenho certificação PMP, né? E sou mestre em processos industriais pelo IPT. Tá? Eu trabalho aí há um pouco mais de 15 anos, quase 20 já, né, em projetos de infraestrutura. Primeiro momento, infraestrutura elétrica, mais recentemente, missão crítica, ou infraestrutura para a internet, mais especificamente. Hoje em dia, eu sou gerente de engenharia de data centers na AWS, na Amazon Web Services, aqui para a América Latina. Tá bem? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail está aí, tá? Podem procurar no LinkedIn também, né? Vai ser uma satisfação receber uma mensagem aí de vocês. Nós tínhamos também o professor Luiz Eduardo, aconteceu algum imprevisto aqui que ele não pôde participar, tá? Mas fica aí a menção ao professor Luiz Eduardo, que foi coautor desse artigo, né? Daqui a pouco eu entro mais em detalhes, mas no artigo publicado na revista do IPT, de onde surgiu o convite aqui da ACE, na figura do Antônio, para a gente conversar sobre. Bom, a agenda rápida aqui, né? Passando pela introdução, né? Vocês podem ver que tem uma certa estrutura aqui, justificativa de objetivos, metodologia da pesquisa. Por quê? Porque esse trabalho surgiu, na verdade, ele é a minha dissertação de mestrado, né, em processos industriais pelo IPT. Para quem não conhece o IPT, é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Tá? Então, isso aqui foi a minha dissertação, esse trabalho foi o meu trabalho de conclusão, minha dissertação, e também originou um artigo, né, que foi publicado pela própria revista do IPT. Bem, por isso que tem essa carinha mais formal na apresentação. Bom, vamos lá. Para a gente começar, né? Aqui a gente está falando de projetos de construção típicos. A gente tem muitos projetos de construção típico, né? A gente tem vários tipos que podem se enquadrar, né? Mas antes da gente falar dos típicos, vamos falar de forma geral. Aqui a gente tem alguns dados, né, da CIBC 2018, onde indicava aí que 4% do valor agregado do PIB brasileiro, né, era gerado, né, pela indústria da construção, né, em 7,2% da PA.
É enorme isso, né? A gente falando em números, isso é muito grande. E tem os probleminhas aí que a gente que acaba levando, direcionando a gente para o mérito desse trabalho, né? Que cerca de 90% dos projetos de construção foram impactados por problemas de gestão e atrasaram. Gestão aqui inclui planejamento também, tá? E outros autores também, no caso aqui o Darrington e o Leach, em 2010, né, justificando, né, publicando que os modelos tradicionais de planejamento e execução de projetos de construção estão deteriorados, certo? Por outro lado, né, a gente aqui, do ponto de vista da perspectiva positiva, né, isso aqui é bastante importante, principalmente esse primeiro, né, que a gente consegue ver, consegue acompanhar uma melhoria do processo de construção, da indústria de construção de forma geral. Talvez o mais significativo aqui seja a questão do aumento do índice de escolaridade, certo? Então, em todos os níveis dos trabalhadores da construção, né, do mais simples até o gestor, até o diretor lá da construtora, né, o índice de escolaridade tem aumentado, né, e isso automaticamente ou diretamente impacta na qualidade do trabalho. Tá, a gente temos visto aí, né, implementação de processos, né, novos processos, novos sistemas construtivos, né, igual a gente cita aqui a publicação do IPT de 98, e um entendimento geral que há a necessidade de uma racionalização, automatização, melhoria, né, da indústria de construção no Brasil de forma geral. Isso aqui é uma referência de 2003. Né? Eu acredito aqui, o pessoal pode deixar um comentário, mas acho que está todo mundo alinhado, né, que é bastante claro para todo mundo, né, que essa questão da utilização de dados, utilização de tecnologia e o aumento da escolaridade do pessoal envolvido nessa indústria, né, tem levado a gente por um caminho aí bastante promissor. Então vamos lá. Agora sim, falando de projetos de construção típicos, né, deixa eu só ver se está funcionando o automatismo, tá sim. Vamos lá, igual eu comentei anteriormente, né, existem vários tipos de projetos de construção que são, sim, típicos, né, aqui eu dou alguns exemplos, ferrovia, data centers, rodovias, subestações de energia de forma geral. Existem outros, por exemplo, que até adiantando um pouco o mérito do trabalho, né, o exemplo de aplicação desse trabalho aqui foi com habitações populares, né, bastante interessante, bastante típico também. Ah, aqui no artigo, né, a gente comenta aqui sobre os métodos de planejamento, né, atuais, né, ou mais utilizados, serem insuficientes para acompanhamento e controle, tá? Aqui é a referência, né, para quem se interessar em entender mais. Quais são os métodos tradicionais de planejamento, né? PERT, CPM, certo? Não passa muito disso, aquela análise bidimensional, tarefa, tempo. A minha, sim, a minha crítica aqui construtiva nesses métodos são que a gente sempre depende aí da experiência do planejador para conseguir refletir todos os fatores de influência, todos os fatores determinantes, ou pelo menos os principais, dentro de um cronograma. Eu deixo aqui a pergunta, né? Quais são os fatores de influência determinantes ao planejamento? No caso aqui de projetos de construção típico, né? Nós sabemos mais ou menos, dependendo de onde você está no Brasil, né? Tem a época da chuva, tem a época da seca, tem o frio, né? Tem a época do vento, tem a questão de custos, né? Que vai ser impactado, e fatores econômicos de forma geral, né? Micro, macro, né? E até a gente chegar aí no nosso querido INCC, tá? Então, a ideia aqui era a gente entender todos esses fatores determinantes, mapear alguns e considerar alguns de forma efetiva no planejamento da obra. Não de cabeça, não por experiência, mas com dados mesmo. Aqui, esse slide é importante. Aqui a gente apresenta as justificativas e objetivos do trabalho. Igual a gente já comentou antes, que a gente está caminhando, sim, em direção à modernização, automatização, utilização de dados, né, na indústria da construção. Existem algumas formas de você otimizar o seu planejamento em projeto de construção típico, nesse caso aqui, né, que é o caso desse trabalho, né. Alguns bastante interessantes já estão mais difundidos, a questão de inferência estatística, né, você sabe, antigamente a estatística estava na cabeça do planejador, né, por assim dizer. Hoje você tem ferramentas já implementadas para trabalhar de forma mais assertiva, né. A segunda aqui é o BIM, né, é o Building Information Modeling, tá?
bastante na moda e várias empresas adotando. E, igual vocês já sabem, provavelmente, aí, né, já deve ser bastante familiar para o pessoal dessa indústria, que o BIM tem vários níveis de abordagem. Tem um BIMzinho mais simples, começa com 3 dimensões, aí você adiciona mais uma, questão de planejamento, mais uma, questão do custo, e você pode ir avançar o quanto você conseguir nisso, envolvendo metodologia de gestão de projeto na construção do modelo virtual da sua obra, do seu empreendimento, do seu projeto de forma geral. Isso é ótimo. Assim, isso, a rigor, falar, poxa, eu preciso de uma solução, nós poderíamos parar aqui no item 3, metodologia BIM mais metodologia de gestão de projetos. Vamos colocar aqui um BIM 4D, um BIM 5D. Pronto, resolveu, tá ótimo. Assim, isso dá um resultado excelente. Só que nós sabemos o trabalho que dá para você implementar BIM na sua indústria, na sua empresa, né, no seu escritório, né? Tem a questão do treinar. Não, hoje em dia tem mais, né? Mas você tem que treinar pessoas, você tem que encontrar as pessoas certas daquela indústria específica, com aquela característica específica, colocar na sua empresa, adquirir os softwares, treinar todo mundo, mudar a forma do pessoal pensar. Isso é excelente, só que tem um custo enorme e um lead time aí bastante grande também. Por que que esse projeto aqui, esse trabalho se justifica? Porque a ideia é apresentar um modelo mais simples. Não simples em termos de fácil de fazer, mas simples na implementação, tá? Então, é muito barato, tá? Ah, e ele é muito aplicável para projetos onde você não precisa de um detalhamento tão grande. Por isso é o mérito do projeto típico, entendeu? Você já conhece mais ou menos como fazer ele. Ah, eu indicaria bastante essa solução aqui para se você é um investidor ou representa algum investidor, se você tem um projeto assim com risco aceitável, né? Você poderia utilizar essa metodologia aqui sem ter que gastar tanto tempo e recursos implementando aí um escritório, né? Um time de BIM na sua empresa, na sua companhia, tá? Então, isso aqui se justifica por ser um pouco mais simples do que montar um time de BIM. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai identificar os principais fatores de influência, né, no planejamento de projetos de construção típico. Nós vamos oferecer, identificar métricas e fatores para definição de estratégias, né, entregar um modelo estruturado para fazer esse planejamento. E com esse modelo estruturado, a gente vai aumentar a previsibilidade de prazo e custo. Tá? Já mencionei antes, né, mas como isso aqui foi trabalho de dissertação, meu trabalho de dissertação, né, tudo aqui tem referências publicadas, né, e bastante citadas, então são dados bastante confiáveis aí que vocês poderiam utilizar também. Joia? Vamos lá, falando um pouquinho de metodologia da pesquisa aqui, né? Quando a gente vai resolver um problema, né, a gente não pode só falar, o meu problema é esse, né? A gente tem que entender quais são as questões, né, e qual a hipótese de resolução, só para organizar o raciocínio, tá? Aqui a gente colocou essas duas questões chaves, né, que quais são os principais fatores de influência, né, de desempenho, de execução, né, na definição de um plano de execução para projetos de construção típicos, né? E após essa identificação, se seria possível utilizar esses fatores, certo? De forma a melhorar a previsibilidade de execução e custos de projetos de construção típicos, né? Essas são as questões chaves. Consigo identificar? Sim. Consigo aplicar eles? Esse é o desenvolvimento do trabalho, né? A hipótese aqui, se eu consigo identificar os fatores de influência, certo? Ah, no plano de execução de um projeto típico, né? Então será benéfico, né? Então para a gente é interessante integrá-los a esse plano, a esse planejamento, a esse cronograma de forma interativa, né? Não de forma estática, mas de forma interativa. A gente vai chegar lá, melhorando a previsibilidade da sua execução, né, em termos de custo e prazo. Muito bom. Vamos lá, para a gente começar aqui a desenvolver o trabalho. Se a gente está falando aqui em otimizar custo e prazo, né, a gente está diretamente. Deixa eu só antes voltar um pouquinho aqui. Acho que eu acabei pulando aqui. Vamos lá, esse aqui dá para a gente começar. Quando a gente falou dos fatores de influência, né, no projeto, um projeto de construção típico, né, a gente está falando aqui, que nós identificamos, né, nesse trabalho, existem outros, existem inúmeros fatores de influência no planejamento e execução de projetos, certo, de construção. Aqui nós identificamos dois, um que impacta na taxa de produtividade e outro que impacta no custo. O que impacta na taxa de produtividade são as variáveis meteorológicas, certo?
Aqui nós consideramos precipitação, temperatura máxima diária, temperatura mínima diária e média de vento, tá? Esses quatro itens. E nós consideramos também o custo com relação ao INCC, com relação à estimativa de progressão, de aumento do INCC, tá bem? Ah, eu posso colocar mais variáveis meteorológicas? Umidade relativa do ar, sim, qualquer outra, tá? Qualquer outro, por exemplo, disponibilidade de equipamentos, sim, disponibilidade pessoal, sim. Ah, qualquer coisa que você consiga fazer um modelo matemático, fazer uma relação, em termos de equação, a gente coloca aqui. Por exemplo, o que que não consigo colocar como fator impactante no cronograma? A liberação de alvarás, por exemplo. Esse é difícil de modelar, porque depende de quando pede, depende de quem pede, depende de onde pede. Agora, qualquer outra característica mensurável, nós conseguimos fazer um modelo e fazer a previsão desse modelo. Tá? Esse trabalho aqui, isso que eu estou apresentando, se resume a essas quatro variáveis meteorológicas e projeção de aumento do INCC. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui a gente está falamos já dos fatores meteorológicos, né? Das variáveis meteorológicas. Vamos explicar aqui a taxa de produtividade. Tá? Taxa de produtividade aqui para a gente foi somente a multiplicação aqui dos fatores de influência. Aqui eu acabo mostrando aqui nesse quadro azul, né, as unidades de trabalho repetitiva. Isso aqui é a nomenclatura que a gente vai entender quando a gente chegar na parte do equacionamento, tá bom? Então, basicamente, a taxa de produtividade, ela é impactada por variáveis meteorológicas e essa taxa de produtividade, ela é uma entrada direta aqui do módulo de planejamento, que eu chamei de módulo operacional de planejamento. Vamos lá. Previsão da taxa das variáveis meteorológicas e redução da taxa de produtividade. Certo? A taxa de produtividade não pode ser máxima, né? Ela pode ser reduzida a partir do impacto de variáveis meteorológicas. Vamos lá. Então, nós consideramos, igual eu já te falei para vocês, as quatro variáveis: precipitação, temperatura máxima e mínima e média de vento, média diária de vento. Precipitação, temperatura máxima e mínima vieram do trabalho do Richardson, de 1981, tá? A média de vento não estava contemplada naquele modelo. É mais recente, a referência é de 2011, tá bom? Fizemos aqui um modelo de previsão meteorológica, utilizando a série histórica de 10 anos, né, de uma estação meteorológica muito próxima ao projeto exemplo. Tá? Aqui é bastante interessante, a gente tem toda a base de dados meteorológica do Brasil inteiro disponível de graça, imediatamente, né? Dá para dizer praticamente o Brasil todo, né? Então, sempre que você for fazer o seu projeto, você vai ter dados confiáveis, assim, de décadas, né, ali perto. É só procurar, certo? Geramos aqui a previsão meteorológica diária para um ano, tá? Para um ano inteiro, todos os dias do ano, e calculamos aqui a taxa de perda de produtividade conforme o trabalho aqui de Thomas e Ellis, que eu mostrei ali na equação anterior. Por que um ano inteiro? Porque só pensando alto aqui, né? Por que eu gerei a previsão meteorológica para um ano? Vocês vão ver lá que o edital original do projeto Exemplo contemplava o trabalho em 208 dias. Eu gerei um ano inteiro porque tem impacto de chuva, né? Enfim, tem impacto das condições meteorológicas e o cronograma. Eu vou mostrar para vocês como ele simula que se eu começar em janeiro ou se eu começar em fevereiro, qual a diferença que dá. Tá? Então, eu tenho um ano inteiro aqui para trabalhar na otimização. Legal. Aqui, perda de produtividade. Essa tabela é bastante importante, né? Todo mundo sabe que clima impacta produtividade, mas acho que pouca gente sabe quantificar isso, né? Então, o trabalho aqui de Thomas e Ellis, 2017, ele dá para a gente essa tabelinha, né? Ele dá indicações aqui. Por exemplo, a temperatura muito baixa, abaixo de 5 graus, eu vou perder 50% de eficiência. Temperatura acima de 30, eu perco 40%. E temperatura ali entre o menos 5 e 30, eu não tenho nenhuma perda de eficiência. Chuva, mesma coisa. Acima de 20 milímetros por dia, ele considera 100% ele considera o dia perdido. Tá? E a gente vai reduzindo na medida que o volume de chuva diminui. A influência do vento aqui foi desconhecida no trabalho dele. Tá? Como o projeto exemplo são habitações populares térreas, né, o vento impacta sim, mas não de forma super considerável, não tem nenhum içamento grande, enfim. Optamos aqui por deixar como nenhuma influência
nenhuma influência em produtividade a questão do vento, a média diária de vento, embora ela esteja calculada e modelada. Essa questão de unidade de trabalho T aplicável, vocês vão ver logo logo, onde eu apresento, aqui um pouquinho aqui adiante, onde eu apresento o cronograma proposto, né, de execução dessas habitações, dessas casinhas, e lá vai fazer mais sentido as unidades de trabalho T aplicáveis, tá bem? Um pouco fora de ordem. Vamos lá. Aqui, essa figura aqui é interessante. Aqui tem um mês de fevereiro típico, né, da estação, próxima à estação Joaçaba, né, ali o oeste catarinense, centro-oeste catarinense, perto de onde foi o projeto Exemplo. Então, aqui a gente tem para os dias ano bissexto, né, no caso, média esperada, média estocástica. Eu chego lá depois, se tiver pergunta também a gente abre mais. Média estocástica aqui, precipitação, média de vento, temperaturas, perda de produtividade. Perda de produtividade aqui a gente sempre considera maior, né? Então, um exemplo, dia 15, suposto 34,58 milímetros de chuva no dia, né? Perdi o dia todo de produção, certo? Se eu tenho 100% de perda por precipitação e 40% de por temperatura, né, eu vou considerar a maior perda, certo? Esse é o critério. Vamos lá. Muito bem. Agora a questão aqui do módulo de planejamento operacional. Aqui tem bastante conta, tá, pessoal? Eu vou passar de forma razoável aqui pelas equações, tá? Mas a ideia é que vocês vejam que para cada tarefa, né, o que foi considerado, como que a gente compõe o custo, né, e a duração de cada tarefa dentro dessa proposta. Acho que é bastante válido, certo? Cálculo da duração, cálculo do início e fim de cada time, certo? Então, um pouquinho ali adiante, vocês vão ver que para cada unidade de trabalho tem um time dedicado, então a gente calcula início e fim da tarefa, da duração, início e fim da tarefa de cada time, certo? Próximo passo aqui é identificar a data mais cedo, né, que atenda às relações de precedência, né, entre a tarefa A e todas as tarefas predecessoras. A aqui é genérico. A gente vai ver lá que a gente tem tarefas de 1 a 11, se eu não me engano. Certo? Então, a gente vai sempre trabalhar com o mais cedo. Por quê? Eu vou chegar aqui passando, né, vocês vão ver que o tempo ocioso de equipes para a gente importa. É um fator que é relevante para a gente. Tá? A gente calcula a diferença aqui entre o tempo de início, né, mais cedo de início, o tempo mais cedo de término, que atende à relação lógica estabelecida no passo 3, certo? E o tempo onde a disponibilidade de uma equipe para a continuidade de trabalho seja garantida, certo? Ou seja, eu não posso dar a uma equipe um tempo menor do que ela precisa para executar, certo? Identificamos a maior diferença de tempo entre os valores calculados, que eu chamei aqui de deslocamento, certo? Então, a data de início mais cedo é sempre a data mais cedo da equipe, mais o deslocamento. E o término é a mesma coisa. Para o término, é claro. 6. Identificamos o tempo total de interrupção de trabalho da equipe alocada na tarefa A, que é o intervalo A. Tá? Tempo de interrupção de trabalho aqui é tempo ocioso. Tá? Calculamos a duração de cada tarefa, D. Calculamos o número total de dias de trabalho interrompidos, H, para todas as equipes alocadas. Um pouquinho mais adiante, daqui 1 ou 2 slides, a gente vai ver que a menor duração é interessante para a gente e o menor número de dias ociosos também é interessante para a gente na classificação dos cenários para otimização do cronograma. Certo? Muito bem. Poxa, tem uma animação aqui. Muito bem. Vamos lá. Por último, aqui no desenvolvimento, entra a questão do ajuste de custos, já no módulo de classificação de cada cenário, né, de execução. Tá? Então, igual eu comentei lá em cima, um pouco antes, né, nós usamos o INCC, tá, como medida de custo, aumento de custo da construção para projetos típicos, né, série histórica de 10 anos, igual nós fizemos para o clima. Como é que nós calculamos a taxa de progressão de aumento do INCC? Fazendo regressão linear dos 12 últimos valores da série histórica após aplicada a distribuição normal. Tá? Isso aí, essa técnica vem do Turan e Lopes, aqui 2006.
que é um artigo muito citado também em questão de estimativa de custo. Tá? Para esse projeto, exclusivamente, para esse exemplo, nós encontramos essa taxa de crescimento do INCC. Então, se a gente copiar isso aqui e usar em outro lugar, não está correto, tá? Serve somente para esse exemplo. Só reforçando aqui o comentário. Tá bem? Muito bom. Aqui a gente cai agora no módulo de otimização. O módulo de otimização, ele pega entradas do módulo de planejamento, certo? E comunica também com o módulo de classificação. O módulo de otimização, ele veio do trabalho aqui de Riari e El Reis, de 2006, tá? Esse aqui, na minha modesta opinião, é a parte mais interessante do trabalho, que é onde nós exploramos todos os cenários possíveis e classificamos os cenários promissores até encontrar o cenário otimizado, tá? Se a gente for caixinha por caixinha aqui, né, tem a primeira geração, tá? Item 1, a gente calcula a duração do projeto e o total de interrupções, né, o tempo ocioso, né, de cada solução, igual eu comentei com vocês ali atrás, certo? O segundo passo aqui é executar operações genéticas, tá? Por operações genéticas aqui a gente está em seleção, cruzamento e mutação, certo? Para criar, e aqui começa a ficar um pouquinho mais informático aqui o linguajar, né? Para criar child population. Nós temos um conjunto inicial, que é o parent, e nós rodamos esse módulo de otimização e criamos conjuntos, né, de grupos, onde cada unidade desse conjunto é um cenário de execução que a gente chama de child, tá? De novo, calcula a duração do projeto e a interrupção total para cada solução, agora já no subconjunto, no child, não mais no parent. E aí a gente vai para a combinação de parent and child populations, do conjunto original, do conjunto, do subconjunto, certo? E seleciona, seguimos com 50% dos cenários mais promissores. Quais são os cenários mais promissores? Que tem menor duração, a menor taxa de ociosidade e junto com menor custo. Os três critérios juntos. Certo? Vamos lá. Módulo de otimização. Como é que a gente faz esse monte de operações, né, entre conjuntos parent e conjuntos child, em cenários de execução parent e child? Como é que nós simulamos todos os cenários de execução possível, colocando dessa forma, né? Através de um software, né, que eu escrevi, em linguagem Visual Basic, né? Para quem não está muito acostumado com essa linguagem, né, ela ainda existe, é super antiga, e é a linguagem aí preferencial ou oferecida pela Microsoft dentro do Microsoft Office. Então, se você precisa de uma ferramenta que já não existe, você cria ela, você escreve ela, certo? Dá até para colocar um botãozinho lá e ficar cômodo para você. Tá? Então, todo esse módulo de classificação, de otimização e classificação, está implementado em VBA. Eu fiz a implementação do VBA como um anexo, um add-in do meu project. Certo? Interessante que fala também que o ajuste do INCC, né, foi feito em função do tempo, foi implementado também dentro desse programa. Você fala, como é que você coloca o custo? Como é que você implementa uma equação, uma razão de progressão, evolução de custo dentro do Microsoft Project, right? Certo? Normalmente a gente pensa em fazer um cronograma, a gente coloca um valor fixo lá para serviço, um valor fixo para material, enfim, tá? Só que eu não preciso colocar um valor fixo, eu posso colocar uma equação, tá? Então isso é um negócio bastante interessante também. Coloco uma função do custo, uma função de tempo e custo como parte dos meus recursos, na minha tabela de recursos. Então, as taxas de perda de produtividade em função das variáveis meteorológicas também foram integradas ao cronograma por meio do código VBA. Daí que a gente tira as durações, certo? A gente precisa da taxa de perda de produtividade. Muito bom, vamos lá, vamos falar, estamos chegando já. Exemplo de aplicação. Igual eu já tinha adiantado para vocês, né, o projeto típico que a gente aplicou, esse aqui foi um edital público da cidade de Vargem Bonita, ali centro-oeste catarinense, tá online, tá no site da prefeitura, vocês podem olhar lá. O edital, ele continha projeto executivo, cronograma e planilha de preços. Recursos, mão de obra, material, equipamento, maquinário, tá? Eu peguei da base SINAP, tá? Da Caixa Federal.
Bem, taxa de produtividade típicas, né? Também foram obtidos do SINAP, tá? Ou do Manual Básico de Indicador de Construção, de Indicador de Produtividade na Construção Civil, do CIBC, 2017. Tá bem? Porque aquele negócio, a gente sempre partindo, como isso aqui foi um trabalho de mestrado, né? Eu não vou partir das minhas opiniões, vou partir de itens de informação que estão publicadas, certo? De fontes confiáveis. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue até fazer uma comparação com outro cenário. Aqui está a planta baixa da casinha, a casa popular lá é boa, tem até garagem, né? Tem uma área legal, garagem, tudo bem legal. Joia. O exemplo de aplicação, certo? Igual eu falei, eram 50 casas populares, térreas. Como estratégia de execução aqui, eu propus que o empreiteiro, o vencedor do edital, ia executar 10 casas por vez simultaneamente, de forma que a gente ia ter 5 blocos iguais, né, para ser executados. Bastante razoável essa divisão, né? Ninguém vai pegar para fazer as 50 casas de uma vez e nem fazer uma por uma, né? Então a gente fez aí mais ou menos como é que seria razoavelmente factível executar 50 casas idênticas. Nós identificamos aqui 11 grupos ou unidades de trabalho repetitivas, que são basicamente aí a- as, as tarefas, né? Cada item dessa aqui tem subtarefas, certo? Mas são as principais, né? Então, de forma muito, muito simples mesmo. Serviços iniciais, a gente vem para o 2, fundação, vai para a parede de revestimento, cobertura, caso pavimentação, esquadrias, já pulei um aqui, o 7 é o forro, né? Antes da esquadrilha eu vou para o forro, e por aí vai. Então, aqui do item, o 6, o 11, o 9, o 10 e o 8, eu conseguiria, de alguma forma, fazer em paralelo. Mas é interessante lembrar, lá atrás a gente mostrou, que os itens que estão aqui, que podem ser impactados pelas variáveis meteorológicas, são os itens 1, 2, 3 e 4 somente. Os demais não foram, certo? Muito bem, essa aqui é a rede de precedência sugerida. Vamos lá, quando a gente coloca isso no Microsoft Project, a gente encontra 3.701 tarefas, 3.210 recursos alocados, né? Igual eu já falei antes, né? A gente colocou ali uma função de correção do INCC de acordo com o prazo que o serviço ia ser executado, que o material ia ser comprado, tá? Muito bem. É interessante falar aqui da simulação, né? Se a simulação demanda alta capacidade computacional. Então, a primeira vez que eu rodei isso aqui, né, que ainda estava no Project, hoje está um pouco melhor, né? Mas se eu for rodar isso aqui no Project, no meu computador, eu demorei 16 horas para cada cenário. Então, sim, hoje é melhor rodar na nuvem do que no seu próprio computador. Então, vamos lá. Já indo para resultados aqui. A questão da cenário base. Cenário base é o edital, projeto otimizado é o resultado desse trabalho, tá bem? Cenário base previa que as 50 casinhas deveriam ser construídas em 208 dias, custo do edital 9.162.000 reais. Tá? O projeto otimizado, assim, a melhor forma de executar esse projeto considerando as variáveis climáticas e evolução do INCC naquele período, tá? A gente não conseguiria fazer por menos de 210 dias, com menos de 210 dias de obra, e o custo não seria menor do que 9,5 milhões de reais, 9.478.000 reais. Então, assim, já de imediato a gente vai chegar nas conclusões, mas já dava para saber que esse edital ele não era factível, tá? Ele não seria factível. Então, caso o empreiteiro que fosse pegar esse projeto e usasse a minha ferramenta aqui, ele já ia saber que esse não era um bom projeto para pegar, né? Ele provavelmente ia precisar de um aditivo ou alguma renegociação durante o contrato, tá? Esse não seria um projeto saudável para você se propor a executar. Muito bem, vamos lá. Aqui tem uma foto aérea, essa foto é antiga já, né? Para a gente fazer uma relação aqui, não ficar só no teórico, né? Dar uma base aqui de o que aconteceu na verdade, tá? Esse loteamento lá em Vargem Alegre, Vargem Bonita, se chama Loteamento Bom Jesus, tá? A obra dele começou em 3 de janeiro de 2020, né? Teve Covid, teve pandemia no meio, apesar da indústria da construção não parar, né? Por exemplo, eu não parei, né? Os colegas não pararam, a gente aqui praticamente não parou, né? Isso aqui terminou somente. Isso, desculpa, tô falando, a data de início proposta, né, era 3 de janeiro de 2020, e de fato começou em janeiro de 2020, não no dia 13, mas começou em janeiro de 2020.
né? O prazo de término era início de agosto de 2020, ou seja, tinha aí os 208 dias para executar a obra. Em outubro de 2020, que foi quando eu tirei essa foto aqui, que foi a melhor inferência que eu consegui fazer na época, né? A gente tinha um avanço inferior a 40%. Ou seja, a gente já estava 2 meses estourado e não tinha cumprido 40% do projeto. Certo. Essa parte aqui é bastante interessante, são dados que vêm do relatório, né, do cenário otimizado, certo? Dentro do cenário otimizado, a gente encontrou aqui que 17 dias dos 210 foram completamente perdidos por influência meteorológica. 17 dias não houve produção. E outros 118 foram impactados de alguma forma, certo? Ou seja, quase metade dos dias úteis da obra foram de alguma forma impactados, certo? E mesmo com essa taxa de produção prejudicada, essa estratégia otimizada, sugerida pelo software, propõe aqui um desvio de apenas 2 dias em relação ao edital, muito melhor do que o que de fato aconteceu lá, tá? Por quê? Porque a gente trabalha na redução de ociosidade de mão de obra. A questão do aumento de custo, né? A projeção do INCC foi 0,5%, basicamente, tudo dados Santa Catarina, tá? 10 anos, de forma bem criteriosa. E no modelo otimizado, né, a gente estourou, a gente precisaria de 3,3% a mais de aumento no contrato para executar o projeto da melhor forma possível. Certo, vamos lá. Partindo para a conclusão. Quer falar alguma coisa, Antônio? Posso seguir? Ô, Arnaldo, não, pode seguir aí. A Então gente tá acha bom. que abre no final aí pro pessoal perguntar, né? E aí a Tá. gente faz um. Então tá bem. Então vamos partir para a conclusão e depois a gente conversa um pouco. Tá, identificamos nesse trabalho dois principais grupos de fatores de influência, né, no desempenho da execução, da produtividade, né, de projeto de construção típico, meteorológicos e financeiros. Isso aqui pode ficar tão grande quanto a gente precise, certo, gente? Isso aqui é só um exemplo. Desenvolvemos modelos de previsão meteorológica, usando duas referências bastante citadas aqui, e um modelo de evolução de custos do processo de construção. Integramos tudo isso no módulo de otimização de cronograma, né, que eu desenvolvi. E próximo. Basicamente isso, né? O nosso modelo aí, né? O nosso caso exemplo, né? Foi aplicado, né? Nós utilizamos essa ferramenta num caso exemplo real e observamos que nós conseguiríamos cumprir com um pequeno desvio o cronograma original e um acréscimo de custo de 3%, 3,3%. Certo? Mas a gente sabe que em termos práticos, né, isso foi bastante diferente. Por exemplo, lá o empreiteiro estava com 2 meses já de atraso e tinha cumprido 40% do cronograma. Então, a gente consegue inferir aqui desse caso exemplo, né, que ficou bastante caracterizada a melhoria na previsibilidade de execução, tanto em custo como em prazo. Certo? Isso aqui é aplicável a qualquer tipo de projeto de construção típico que a gente precisar, que a gente encontrar pela frente, né? Com a diferença, comparado com o BIM 4D, 5D, que a implementação disso aqui, o custo é ínfimo, né? Bem diferente de você treinar uma equipe e comprar maquinário e softwares e treinar esse pessoal. Isso aqui seria assim, uma solução muito boa para investidores e para quem precisa executar uma obra aí que não tem um risco considerável para sua empresa. Da minha parte é isso aqui, Antônio. Ô, Arnaldo, não, beleza. Vamos abrir para perguntas aí, de qualquer forma, já começando aqui, né? Tá bom? Eu queria, né, colocar aí uma pergunta aí, né, para você, Arnaldo, né? Qual seria a sua opinião, né, no cenário atual hoje, né, na questão de prazo e custo que a gente tem nos projetos de construção, né? Qual seria a sugestão, qual é a melhor sugestão aí para que a gente pudesse melhorar esse cenário? Porque a gente sabe que muitos projetos aí de construção, a gente sabe que tem prazos também que são quase inexequíveis, né? Principalmente na obra pública, que ele lança o edital Sim, sem fazer uma análise, uma simulação, né? exato. Então, assim, poderia muito bem ser feito um trabalho antes, né, disso, né? Então, queria que você comentasse aí, né? Legal, legal, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente está no caminho certo. Igual no começo da apresentação, nós citamos algumas fontes, né, que
algumas referências, né, bibliográficas já publicadas, onde é identificado a necessidade de melhoria, né, do processo da indústria de construção em si. Aqui a gente está falando do processo de planejamento, né, de forma mais específica. Então, todo mundo aqui já entendeu que a gente não precisa mais fazer obra como fazia 100 anos atrás, né? Em alguns lugares a gente ainda faz, né? A questão da qualificação do pessoal é muito importante e a qualificação está melhorando, né? Isso aí todo mundo está vendo, né? O pessoal está, os trabalhadores em todos os níveis estão cada vez mais qualificados. Todo mundo que está vindo já está vindo com a ideia, até pela questão da inclusão digital e tudo mais, de que a gente tem dados disponíveis, que a gente pode usar dados disponíveis, né, para otimizar a forma que a gente trabalha. De forma geral, acho que a gente está no caminho certo. A gente tem que, a gente está melhorando a qualidade da mão de obra, a gente está estudando mais, e esse trabalho contribui à medida que ele deixa claro que a gente precisa conectar todos os fatores de influência, né, que vão num cronograma. Se você não tiver uma ferramenta computacional, isso é impossível de fazer, assim, porque aqui a gente está falando de milhões de cenários que foram comparados, selecionados a metade melhor, a metade pior, a metade melhor evoluiu e gerou fez mais uma geração e por aí vai. A gente pode falar mais sobre a questão do algoritmo das operações genéticas, né? Isso é uma coisa que um ser humano não faz de cabeça. A gente precisa de uma máquina, mas a gente precisa entender os fatores de influência e como conectá-los e depois classificá-los. Ah, não, que bom. Deixa eu aqui no chat aqui, Ricardo está perguntando, pode ser considerada a variável risco integrada ao custo e prazo do projeto na modelagem? Sim, risco é um conceito muito amplo, né? Por exemplo, eu posso colocar todos os 4 fatores meteorológicos que a gente considerou aqui nesse trabalho como fatores de risco, certo? Então, de forma geral, sim. Né? Por exemplo, se eu tive perda de produção num determinado dia por conta do volume de precipitação, eu acabei de realizar risco no meu projeto, certo? Eu acabei de aumentar o custo do meu projeto. E por aí vai. Então, sim, aqui a gente só falou de riscos em termos de execução que impactam na taxa de produtividade somente meteorológicos. Nós sabemos que existem inúmeros outros, certo? Obrigado pela pergunta. Ó, pessoal, aí se alguém tiver mais alguma pergunta, o chat está aberto aí, pode colocar, fica à vontade para perguntar, né? Para fazer a pergunta. É, deixa, né, a Alda até colocou aqui, né? Bom artigo para nosso encontro anual lá, né? A gente tem um encontro anual aqui da Sé. Ah, Já sim. Se tá. quiser conversar mais sobre isso, é só me chamar. Vamos verificar depois realmente para trazer esse tema aí para o nosso encontro, provavelmente no final do ano. Alguém tem mais? Boa noite. Tem mais alguém perguntando aqui. Boa noite. Roberto, boa noite. Na modelagem foi avaliada a qualidade dos projetos executivos e a liberação de áreas pelo contratante. Caso positivo, gentileza informar como foi feita. E Uhum. parabéns pela apresentação, né? Ah, legal. Obrigado pela pergunta. Não especificamente, tá? Eu posso te dizer que não, tá? Todas as informações que eu tenho aqui, né, que foram consideradas, vêm do edital, informações públicas, né? E partem do princípio que a obra poderia começar em 2 de janeiro. Então, se a própria prefeitura emitiu o edital, né, eu parti da minha consideração e por experiência de que as áreas teriam liberadas no início de janeiro de 2020, tá? Mas não tinha nenhuma menção específica a isso. Tá? Esse, por Certo. exemplo, eu gostei da pergunta porque esse é um fator não modelável, por exemplo. Se eu precisasse que alguém emitisse um alvará de autorização, que aquela mesma prefeitura emitisse um alvará para eu fazer uma obra para eles, entendeu? Aí, esse fator dificilmente a gente consegue modelar, entendeu? Igual eu falei, depende de quem pede, de quando pede e por aí vai. Nesse caso, era um edital dizendo que a data de início era 3 de janeiro de 2020, se eu não me engano. Então, eu já considerei que todo o impeditivo normativo, legal, de alvará já estava cumprido, tá bem? Como premissa do trabalho. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Acho que o professor Eduardo, né, Lento, conseguiu é, Entrou. conectar aí, né? Boa Você noite, está nos professor. ouvindo? Boa noite, Boa professor. noite, me desculpa, foi uma dificuldade aqui no computador. Tá Mas certo. eu assisti ao final da apresentação do Arnaldo. Que bom. Ô, professor, né, aproveitando aí, vamos. Você quer fazer algum comentário aí, né? Para depois a gente.
Você queria falar aí, fazer uma apresentação, falar um pouco aí do IPT também, né? Isso, mas acho que Pode- é bem rápido, né? Assim, ah, agradecer o convite, Antônio, né? E, além de tudo, parabenizar novamente o Arnaldo pelo seu trabalho, né? Que foi um Obrigado. trabalho muito rico, né? Para nós ali no Instituto. E o Instituto, né? O trabalho do Arnaldo fez parte do programa de mestrado, né? Profissional em processos industriais, né? E ele concluiu com grande êxito, né? Inclusive gerando um artigo na nossa revista do IPT, né? Então, eu acho que o Arnaldo cumpriu assim de maneira brilhante, né? Todas as etapas do processo, né? E agora essa apresentação nada mais é do que uma chave de ouro, vamos dizer assim, né, Arnaldo, ao seu trabalho. Ah, sim, é uma oportunidade muito valiosa. Agradecido. Agradeço novamente, viu, Antônio. Desculpa a demora por ter entrado, mas tive não, uma sem dificuldade problema. aqui no meu computador que atrasou um pouquinho. Não, sem problema. Ó, tem mais uma pergunta, acho que o Arnaldo, acho que ele consegue. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver. A Nilton perguntou aqui: essa consideração de fatores meteorológicos e análise de taxa de produtividade seria um estudo de praticabilidade? Está sendo usado ultimamente em alguns bons planejamentos, né? Ele fala da estudo de praticabilidade, no caso, mais voltado para, principalmente obras, né, de terra, acho que terraplenagem, né, geralmente obras de, não deixa de ser, né, mas Arnaldo, se quiser comentar, ó, essa é Mas, consideração de fatores meteorológicos e análise da taxa de produtividade, seria um estudo de praticabilidade, né, que eu está não, sendo, eu vou pedir desculpa se ele puder complementar a pergunta. Eu não estou familiarizado com o termo de praticabilidade, estudo de praticabilidade. Do que a gente está? ele está falando exatamente dos dias que são praticáveis, né, de obra, Ah, por tá. exemplo, quando você colocou lá, por exemplo, chuva acima de Uhum, 20 milímetros, né, é 100%, né? Não deixa de estar, né, relacionado, mas eu acho que seria praticabilidade, ou seja, o dia praticável e o dia que é impraticável, né? Ou seja, ah, um tá. dia que É, praticamente sim, não se a gente, consegue trabalhar, né? sim, se a gente estiver falando nisso, sem dúvida nenhuma, né? E nesse caso aqui das habitações, de 50 habitações populares, né, 50 casinhas térreas, né, você tem um impacto menor do que se você estiver fazendo a fundação de um prédio grande, se você estiver fazendo a terraplanagem de um galpão industrial imenso, entendeu? Se a gente, assim, são muito mais impactados, né? A gente tem exemplos aí recentes aqui na indústria, até de data center, né, onde o empreiteiro ele fez a cobertura total da área de construção para que ele pudesse trabalhar nos blocos de fundação. E até fazer escavação, dependendo do tipo de estaca que ele estava usando. Então, ele mitigou isso aí, fazendo uma cobertura, fazendo uma tenda enorme em volta da área de construção. Então, sim, respondendo ao nosso colega aí, sem dúvida, né? É, Tem. ele complementa aqui ainda, existe alguma parametrização para esse estudo, né? Não sei se esse estudo que você colocou aí exatamente lá a tabela lá em cima, né, do slide, né, acredito que seja isso, né, Sim, Newton? eu, eu vou adiantando aqui. Essa pergunta é muito boa. Não tem uma padronização. Na verdade, ela tem uma padronização. Se a gente voltar no slide aqui, deixa eu só ver se eu consigo voltar. Me dá só um segundinho. Deixa eu achar meu mouse aqui. Ah, o que a gente considerou como as taxas de redução de produtividade estão nessa tabela aqui. Tá? É a mesma que vocês vão encontrar no artigo e na minha dissertação também. Tá? Agora, esse resultado aqui, né, que eu estou colocando na tela agora, que é o mês de fevereiro típico, né, eu vou chamar de mês de fevereiro estocástico. Né? Por que ele é estocástico? Né? Quando o nosso colega aqui pergunta de padronização. Não, ele não é padronizado. Um padrão estocástico é um padrão indeterminado. Então, por exemplo, se alguém pega um baralho, embaralha, pede para você pegar uma carta, a chance de você pegar uma determinada carta é igual para todas as cartas, certo? É 1/52, certo? A estocástico tem a ver com indeterminação, tá? Nesse caso do baralho, a chance de você pegar uma determinada carta é a mesma de você pegar outra. Só que nesse caso aqui não é, né? Ele obedece uma determinada distribuição de probabilidade. Então, para cada entrada que você dá, para cada existem algumas entradas, tá? Nesse módulo de avaliação do clima, de previsão climática. Então, para cada entrada que você dá, determinada resposta ela está sujeita a uma distribuição de probabilidades. Então, cada vez que eu rodar esse estudo, eu vou ter um mês de fevereiro diferente, esse aqui que vocês estão vendo. Ele vai ser um pouquinho diferente,
mas ele vai obedecer a mesma distribuição de probabilidade. Então, esse é um pouquinho, assim, não é óbvio o conceito, né? Não dá para dizer que a gente tem um padrão. A análise é estocástica, né? E isso vem aqui do trabalho do Richardson, de 1981, né? Foi ele que apresentou esse modelo. Bom, o pessoal está perguntando aqui, na verdade, onde que está esse artigo, né? O artigo, né? Ou depois pode até falar onde que encontra o artigo completo, né? Para o pessoal, né? Tá perguntando aqui. Sem dúvida. Eu posso falar agora, tá na revista do Pode ir, IPT, fica à vontade, edição Arnaldo. número 24. Tá online. Você coloca revista IPT no seu buscador aí, edição número 24, que é a mais recente, e meu artigo vai estar lá, o primeiro ou o segundo. Certo, tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Luciano falou uma dúvida. Existe uma questão de contexto desse percentual de praticabilidade de chuva? Exemplo, o uso de equipamento de terraplenagem ou trabalhos manuais. Deixa eu ver se eu entendo. Espera aqui. Lucindo, né, que perguntou aqui. Consegue, vamos lá, uma dúvida existe, né? A questão de contexto, desse percentual de praticabilidade, né? Ele menciona de novo lá a questão que a gente comentou lá, né? O uso de equipamento de terraplenagem ou trabalho manuais, né? Está perguntando sobre. Todos eles são diretamente impactados por fatores meteorológicos, né? Dependendo de onde está, de quando você está, né? Enfim. Tá. Professor Eduardo já colocou aqui o link aqui no chat, depois o pessoal vai da Ah, legal. revista IPT, do artigo, para que depois quem quiser ter acesso ao artigo completo aí, né? Eu acho que não tem mais pergunta aqui, né? O Arnaldo, eu acho que a gente já está aí mais quase uma hora já, né? Já vai fazer uma hora. Primeiramente eu queria agradecer aí pela sua participação, por ter aceito o nosso convite aí, né? Por parte aqui da ACE. E, e já fica o convite aí também para o artigo aí do encontro anual que a gente faz aí em novembro. Ainda não está definido aí local, mas a gente faz um encontro todo ano aqui pela ACE, né? Uhum. Onde apresenta, né? São geralmente 2 dias de evento, onde tem painéis, debate, né? E já fica o convite aí também para apresentar esse artigo aí Legal. no nosso encontro. Muito obrigado, Antônio. Deixa eu só agradecer de novo aqui pela oportunidade, né, pelo convite. Quero agradecer ao professor Eduardo aqui pela orientação, né, durante o meu curso, durante a minha dissertação. Né, não teria ficado tão bom se não fosse ele. É, Deixa a parte. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que puderam, né, ficar até um pouquinho mais tarde hoje, né, e participaram aqui conosco. Obrigado pelas perguntas, né. Se precisarem de alguma ajuda, alguma informação adicional, só me procurar aqui no LinkedIn ou pelo e-mail, que vai ser uma satisfação conversar com vocês. certo. E aí também agradecer também ao professor Eduardo, entrou no final aí também, né, pela participação. E, e aqui a gente da ACE, né, nosso objetivo aqui é realmente disseminar conhecimento nessa área, né, de engenharia de custo, planejamento, né, e esse é um dos nossos propósitos aí que a gente está fazendo. Aproveitar aí também para depois, para quem ainda não é associado na CE, né, se associar, a gente tem acesso a um material bastante rico, né, as práticas recomendadas, né, então fica o convite aí, também nos acompanhar nas redes sociais aí no Instagram, LinkedIn. E aí agradeço mais uma vez aí realmente Arnaldo e professor Eduardo pela participação e, e nós estamos também aqui à disposição. Depois a gente vê se a questão do material aí que a gente pode disponibilizar. A gente geralmente divulga depois esse material, nossa apresentação, nas nossas redes sociais, né? Então vamos ver aí, provavelmente depois a gente disponibiliza esse material, apresentação para o pessoal ter acesso aí a essas informações. Obrigado aí ao pessoal, obrigado que nos acompanhou aí também durante períodos, né? E só agradecer aí a todos. E uma boa noite aí para todos. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arnaldo.